A luz. A misteriosa natureza da luz sempre foi o tema de fascínio para os maiores cientistas do mundo, despertando controvérsias, polêmicas, dúvidas e algumas teorias que puderam ser até refutadas. A luz começou a ser estudada no século I a.C. Por quem? Por Lucrécio. Ele deu continuidade ao quê? As ideias dos primeiros atomistas. Ele diz assim, e escreveu que a luz solar e o seu calor eram compostos de pequenas partículas. Depois, em 1025, apareceu quem? Apareceu o árabe Al-Hazen, que ele estudou os fenômenos que diz que os olhos humanos funcionam como lentes captadoras de luz. E elas eram capazes de detectar luz que era refletida por outros objetos. Depois, por volta de 1666, Isaac Newton, ele descobre o espectro da luz branca, ou seja, a decomposição da luz branca em outras cores. E na verdade, a composição era a composição das cores, como se fosse as cores do arco-íris. Em 1676, Olaus Romer, ele propõe que a luz tem velocidade infinita. Em 1678, Christian Huygens, ele diz o seguinte, defende a ideia que a luz se propaga como uma onda, mas ele não consegue provar nada aí. Também descobre a polarização da luz. Em seguida, mesmo ele, outra vez, diz o seguinte, em 90, Christian diz assim, formula e prova a teoria da ondulatória da luz. Em 1801, Thomas Young demonstra que a luz é ou pode se comportar como uma onda. Em 1831, Maxwell, ele diz o seguinte, descreve a luz como uma onda eletromagnética. Na sequência, nós temos quem? Fizeau, ele conseguiu medir a velocidade da luz. Depois aparece também Max Planck, 1900. Ele propõe a existência de pequenos pacotes de luz, que ele chamou isso de quanto. Em 1905, na nossa sequência, nós temos quem? Nós temos Albert Einstein, que através de experiências baseadas nas ideias de Max Planck, ele consegue provar também e que a luz se comporta como uma espécie de partículas, ou seja, são os fótons de luz. Na sequência, nós temos quem? De Broglie. Ele enunciou pela primeira vez a dualidade partícula-onda. Como que nós vamos conceituar a luz para o nosso estudo aqui? Nós vamos conceituar assim. A luz tem caráter dual, ou seja, os fenômenos de reflexão, refração, interferência, difração, polarização podem ser explicados pela teoria ondulatória. E a emissão e a absorção pode ser explicada pela teoria corpuscular. Introdução. Por que estudar ótica geométrica? Bom, o estudo da ótica geométrica possibilita o entendimento de fenômenos. Quais fenômenos? Fenômenos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ou seja, e a construção de objetos e aparatos tecnológicos muito complexos. A saber, correção de defeitos da visão. Nós temos vários defeitos de visão, como miopia, presbiopia, astigmatismo e hipermetropia. Com isso, nós podemos, através das lentes, estudando as lentes, nós conseguimos determinar e corrigir esses defeitos. Outra coisa que nós podemos usar na ótica geométrica é a visão de pequenos objetos. Através de quem? Da lupa, através de quem? Do microscópio e microscópio eletrônico. A outra parte que nós podemos estudar também são objetos que estão muito distantes, como, por exemplo, nós queremos olhar o universo, algumas nebulosas, alguns planetas, mesmo a Lua, nós vamos usar aparatos também, o quê? Como o telescópio Hubble, como algumas lunetas astronômicas, ou nossos
observadores que nós temos em alguns países. Também podemos usar a fixação de imagem, como a fotografia e a cinematografia. E por último, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a otimização da técnica de iluminação e também a técnica de você estudar os espectros, na verdade, dos elementos ou substâncias extraterrestres através da luz. O que é luz? Luz é um agente físico capaz de sensibilizar nossos órgãos visuais. A óptica geométrica, ela vai estudar os efeitos ou os fenômenos luminosos baseados em leis empíricas, são leis experimentais, que são explicadas sem que haja a necessidade de nós conhecermos a natureza física da luz. A óptica geométrica usa como ferramenta a geometria. Eu chamo isso de geometria plana. Raio de luz. São linhas orientadas que representam graficamente a direção, o sentido da propagação de luz. O raio de luz ele pode ser numa linha reta ou numa curva, ou seja, pode ser retilíneo ou curvilíneo. Mais para frente nós vamos estudar o curvilíneo. Pincel de luz. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma vela, um anteparo. Então vamos lá. Em frente a uma vela, colocamos um anteparo com um pequeno furo. Aí nós fazemos o seguinte. Acendemos a vela e se ilumina a região que nós chamamos essa figura aqui. Que isso chama-se o quê? Pincel de luz, ou seja, pincel de luz é essa região iluminada por essa vela. Um outro item que nós vamos estudar chama-se feixe de luz. O que é feixe de luz? Um feixe de luz é constituído por infinitos raios ou pincéis de luz provenientes de uma fonte luminosa. O feixe de luz ele pode ser de três maneiras. Ele pode ser um pincel cônico divergente, ou seja, todos os raios divergem a partir de um ponto. Exemplo, farol de um carro. Um outro exemplo é o pincel cônico convergente, ou seja, todos os raios de luz convergem a um mesmo ponto. Exemplo, quando nós éramos crianças, nós gostávamos de acender ou queimar o papel, através do quê? Dos raios que vinham do sol paralelamente, passavam por uma lente e essa lente convergia para um ponto. E por último nós temos o pincel cilíndrico, ou seja, todos os raios são paralelos entre si. Exemplo é a luz do laser. Vamos estudar agora fontes de luz. Nós temos dois tipos de fonte de luz, fonte primária e secundária. A primária são aqueles corpos que emitem luz, ou seja, corpo luminoso. São de dois tipos, pode ser incandescente e luminescente. O incandescente é a fonte quente, ou seja, ela está acima de 500 graus Celsius. Por exemplo, pode ser o Sol, pode ser as estrelas, uma chama de um gás, uma chama de um forno. E nós temos a luminescente que é chamada fria, ou seja, essas fontes a lâmpada de neon é um exemplo dela. É dividido em duas também, ou seja, pode ser fluorescente e a fosforescente. A fluorescente, ela trabalha com o gás dentro, tem um agente dentro. E é exemplo típico das nossas lâmpadas, aquelas compridas que temos em casa lá. E eu tenho a fosforescente, que é sem agente, ou seja, é aquela fonte que ela reflete a luz, ela guarda a luz por um certo tempo, depois ela deixa de existir. Ou seja, é o interruptor que nós temos em casa, a tecla do interruptor ou os ponteiros do relógio. E por último, nós temos a fonte secundária, que são os corpos que são iluminados. Exemplo, é a lua, uma cadeira, tudo que vocês tiverem em volta aqui, ou seja, a maioria das fontes são secundárias. Nós podemos ter fonte pontiforme,
é de um pontinho só. Então, uma fonte de luz é chamada pontiforme quando as suas dimensões são desprezíveis com a distância do objeto iluminado. Exemplo, uma vela longe do objeto iluminado. Uma outra fonte é fonte extensa. Uma fonte de luz é chamada extensa quando suas dimensões são consideráveis em relação à distância do objeto iluminado. Exemplo, uma vela próximo ao objeto iluminado. Muito bem, nesta aula nós aprendemos um pouco de história da luz, aprendemos para que serve a ótica geométrica e aprendemos um pouco sobre as fontes de luz. Agora vocês peguem os seus livros, os seus PDFs e façam exercícios.